O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Ou seja, vocês estão me ouvindo bem? Quer dizer o seguinte: vocês podem matar, estuprar, sequestrar, roubar, fazer o que quiser, seguro de que, se você for preso ou para na cadeia, a sua família não passará necessidade. Agora, se em vez de ser o autor do crime, você for a vítima, qual a garantia que o governo dá à sua viúva e aos seus filhos? Nada. Nada, 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 nada. Você pode ficar chorando na escadaria do Palácio do Planalto, tá certo? E, né, o coração materno, o coração de mãe da República Solidária não lhe dará uma gota da ternura que dá aos bandidos. A coisa é realmente assim. Quer dizer, é claro que é uma inversão revolucionária, é claro que é um negócio cínico, é claro que é um negócio criminoso, não é apenas um erro de interpretação, não venha dizer que, não, eles estão fazendo isso por humanitarismo. Eu digo, porra, não é possível você ser tão humanitário com o agressor e tão pouco com o agredido. Tá certo? Então isso não é humanitarismo. Isso é um humanitarismo fingido para implantar a violência e o crime. Note bem, se a pessoa, tem gente que se espanta, se escandaliza, se escandaliza porque não conhece a história do movimento revolucionário e não sabe que elevar a cota de banditismo ao ponto de você destruir todo sinal de ordem e de lei na sociedade é o objetivo permanente do movimento revolucionário. A cada geração você encontra o mesmo objetivo sendo perseguido e sendo alcançado em níveis diferentes. É claro que essa confusão, uma vez que eles armam, eles mesmo não aguentam. E daí a coisa volta atrás. Mas, porque também eles querem criar esse caos nos países que eles não governam. Então, logo eles tomam o poder, bom, daí eles têm que desfazer o caos. Mas daí eles perdem o poder e começam a fazer o caos novamente. Tá certo? Então, se você observar a história do movimento revolucionário, você vai ver inúmeras declarações e atos que mostram que a expansão do banditismo é o objetivo consciente, deliberado, permanente da estratégia revolucionária. Portanto, isso não é um erro do PT, isso não é um problema de má administração, tá certo? Isso não é apenas... tem gente que vai comentar e dizer, não, eu acho que isso é uma ideia equivocada. Liberais. Liberal, meu filho, liberal é tudo boiola, tá entendendo? Não, isso é uma concepção equivocada da sociedade. Não é equivocada nada, isso é estratégia revolucionária, rapaz. Um liberal é que concede ao outro lado, concede aos comunistas, essa propaganda extra de recobri-los de uma aura de respeitabilidade e de honestidade que eles não têm. Quer dizer, você está aqui com um plano maligno feito para se enganar e você tratando ele como se ele fosse uma pessoa honrada, ilibada, e está apenas com uma ideia errada. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Já no século XIX, tem o famoso terrorista Sérgio Nechayev, que foi um dos gurus do Lenin, né? Ele diz o seguinte, ele dizia, a causa pela qual nós, revolucionários, lutamos é terrível, completa e universal, impiedosa destruição. Para isso temos de nos unir, nós, revolucionários, ao mundo selvagem, ao mundo do crime. Né? O Willy Munzenberg, que eu estava citando agora mesmo, ele diz o seguinte, nós vamos corromper o Ocidente de tal modo que ele vai ficar fedendo. E estão corrompendo mesmo. Ele nunca para. Né? Veja, Louis Aragon, o famoso poeta oficial do Partido Comunista, fazia o apelo. O seguinte, ele diz, nós vamos despertar por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. E daí fazia votos de que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Isso aqui, meu filho, foi em 1920. No século XIX, veja você, até que ponto a coisa chegava. Victor Hugo, que foi um dos grandes poetas do movimento revolucionário, aliás, um poeta do mau gosto extraordinário, de vez em quando tem uns lances de alta qualidade. Ele, numa sessão espírita, ele disse ter recebido as seguintes mensagens no espírito. Na verdade, um espírito de pouco, que foi o espírito dele mesmo. O espírito dizia o seguinte: a verdadeira religião proclama o novo evangelho. Sabe o que é o novo evangelho? Ele prosseguiu o espírito. É uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos.
Veja, isso aparecia até em sessão espírita do Círculo Socialista. Né? Então você vê, isso mostra exatamente o imaginário, o mundo imaginário no qual transitava a mente do mais destacado poeta do movimento revolucionário. Né? Bakunin dizia, para a nossa revolução, será preciso despertar, atiçar no povo as paixões mais vivas. E Lenin dizia, o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda moral. Então você vê, se eles estão incentivando o banditismo, também não é só por uma atitude emocional, não é só por uma imensa ternura para com os bandidos. Por um lado, existe isso. Quer dizer, eu, nos meus estudos, já demonstrei que a mentalidade revolucionária é uma inversão de sujeito-objeto, inversão da ordem do real, inversão até da concepção de tempo, tá certo? E teve, naturalmente, é uma inversão moral também, a inversão da moral. O bem pode ser o mal, o mal pode ser o bem, tá certo? Mas esse lado é só um componente. Existe um outro componente, um outro motivo pelo qual eles fazem, que é um motivo estratégico. Quer dizer, você destruir a sociedade por dentro, eliminar todas as suas defesas, corroer todas as suas defesas. Tá certo? Quer dizer, que sociedade que pode se defender, né, de um grupo audaz e revolucionário, ela está totalmente corrompida, estragada, desmoralizada, acabada. Tá certo? É isto que se a sociedade desmoralizada, até as pessoas de farda que deveriam honrar a farda, até elas se rebaixam. Todas se rebaixam exatamente perante os bandidos, os criminosos que criam essa situação. Quanto mais o pessoal corrompe a sociedade, mais eles adquirem poder psicológico sobre a sociedade. Então, existe nisso um lado estratégico. Tá certo? E, por fim, existe o seguinte lado: o banditismo é uma fonte de dinheiro, meu Deus do céu. E o movimento revolucionário precisa de dinheiro. Por exemplo, o narcotráfico. O narcotráfico hoje, na América Latina, está todinho na mão das Farc. É uma quantidade de dinheiro extraordinária. Você pode sustentar Foro de São Paulo, pode sustentar MST, pode sustentar toda essa putada. Então tem três motivos. Né? Tem o motivo, vamos dizer, da estratégia cultural ou do imaginário, tem o motivo da estratégia política, da desorganização social, e tem o motivo, vamos dizer, de equipar o movimento revolucionário com as armas e instrumentos que custam dinheiro. Por tudo isso, o apoio dessa gente a bandidos não veio de hoje, começou desde a Revolução Francesa. A gente acompanha isso, detalhe por detalhe. Por exemplo, em todo lugar você lê que a queda da Bastilha foi o momento da liberdade, porque libertaram os presos políticos. Quantos prisioneiros políticos tinha na Bastilha? Nenhum. Só tinha bandidinho. Por isso que eles libertaram. Aliás, não é que eles libertaram a Bastilha, eles abriram todas as cadeias, soltaram todo mundo. Claro que depois cortaram a cabeça de todo mundo, que é para fazer bagunça enquanto está o infeliz, o rei está no poder. A hora que saiu o rei, bom, agora nós temos que acabar com a bagunça, nós temos que administrar. Então eles mesmos soltam os bandidos, depois eles matam todos. Por quê? Porque eles são mais bandidos que os bandidos. Tá certo? Não há quadrilheiro, tá certo? Não há gangster que seja, na sua mentalidade, tão monstruoso quanto um Lenin, um Stalin, um Che Guevara, um Fidel Castro. E seus amigos. Os homens que nos governam pensam exatamente assim. Certo? Então, qual é a novidade do auxílio reclusão? É que eles protege a família do bandido e foda-se a família da vítima. É assim mesmo. Agora, como é que eu vou falar disso respeitosamente, minha gente?